Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso último editorial do dia, né? Hoje é um dia triste, né? Eu deixo aqui minha solidariedade ao Deltan Dallagnol, à família do Deltan Dallagnol, e a gente vai comentar sobre esse caso que aconteceu em relação ao Deltan Dallagnol, um dia de luto, né, na política brasileira. A gente vai comentar com vocês também, né, uma reação que o Congresso Nacional tomou agora, né, com direito a impeachment de ministros do STF que fizerem perseguição política, né, de certa forma aí, aos deputados federais, violando assim sua imunidade parlamentar. Então, essa reação já começou a tramitar, a gente precisa falar sobre isso. É bem interessante, né, a forma que isso foi exposta. E também um ex-secretário do Turismo, né, que está em estado gravíssimo depois de ser baleado no Rio de Janeiro. A gente vai comentar e mostrar para vocês por que isso pode se tornar, né, um problema, um conflito de certa forma aí até institucional ou podemos dizer até um conflito de certa forma internacional. A gente vai expor para vocês tudo isso, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é sempre importante. E se você não fez o download ainda do livro Segredos Milionários dos Leilões, né, recomendo você fazer o download aí do livro, tá? Tem a lista de instituições que você pode fazer, né, uma aquisição de um imóvel, realmente vale a pena. Entra na descrição, faz o download aí de um dos nossos livros, tá bom? Vamos começar? Bora entender um pouquinho mais do que está rolando hoje? É o seguinte, o pai do Deltan Dallagnol, né, infelizmente hoje, não resistiu aos 81 anos de idade, ele faleceu. É o Agenor Dallagnol, pai do ex-deputado Deltan Dallagnol. Morreu nesta quarta-feira Agenor Dallagnol, de 81 anos, advogado, ex-procurador de justiça, pai do ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Segundo a publicação nas redes sociais, doenças autoimunes combinadas com infecção foram a causa da morte. Então, reitero aqui, né, minha solidariedade ao próprio Deltan Dallagnol, à família do Deltan Dallagnol, né, uma hora dessa, com toda certeza, a dor da família é inimensurável, né, e é um dia triste, né, porque para mim, eu particularmente gosto muito do alinhamento do Deltan Dallagnol em muitos posicionamentos políticos. Você tem que entender que raramente você vai achar alguém que tem 100% do seu posicionamento político, às vezes nem você concorda 100% com você mesmo. Só que a grande questão é que nós precisamos, né, entender que se eu tenho uma figura e mais de 50% dos posicionamentos políticos são identitários aos meus, ele é um aliado, né? Mesmo que não fosse, uma hora dessa, você tem que dar solidariedade, mesmo que fosse um cara de esquerda. Mas eu tô falando porque muitos criticam o Deltan Dallagnol. Ah, porque o Deltan Dallagnol foi traíra com o Bolsonaro. Ah, porque o Deltan Dallagnol não foi tudo aquilo. Ah, porque a Lava Jato não foi isso e aquilo. Cara, eu sou um cara que eu tenho orgulho da Lava Jato. Foi uma época, né, que o Brasil teve esperança de que corruptos seriam, né, enfim, levados para a cadeia, tá? E aí aconteceu outra coisa. Agora já entrando numa notícia triste aqui do Brasil também, um ex-secretário de turismo lá da Argentina estava no Brasil e foi baleado ao pegar uma rua errada e está em estado gravíssimo, né? Saiba quem é o ex-secretário argentino baleado ao entrar por engano em rua no Rio de Janeiro. O Gaston Bourlon foi atingido por disparos no bairro Rio Comprido nessa quinta-feira, né? O argentino e ex-secretário de Bariloche, Gaston Bourlon, foi baleado após entrar por engano em uma das localidades do bairro Rio Comprido, no Rio de Janeiro, na tarde da última quinta-feira. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar. E segundo a última atualização da Secretaria Municipal, o estado de saúde dele é gravíssimo. Abre aspas. Nos últimos 4 anos, o turismo em Bariloche experimentou um crescimento exponencial na oferta e na demanda, com recordes históricos no número de visitantes, movimentação aérea, número de leitos hoteleiros e impacto no emprego. Continuaremos trabalhando junto para fortalecer este modelo de gestão que concebe o turismo como uma verdadeira política de Estado, escreveu na época, né? Ou seja, é um secretário de turismo muito bem avaliado lá na Argentina. Infelizmente,
é mais uma vítima do Brasil. É mais uma vítima da ineficiência, né, dos órgãos públicos brasileiros em lidar com o crime organizado. Mais uma vítima da ineficiência dos órgãos brasileiros em lidar com a violência. Pois é, né? Minha solidariedade aí também à família, né? Espero que ele recupere e possa retornar para a Argentina, né, o mais rápido possível, sem, sabe, sem perder a vida, sem ser mais uma vítima fatal, né, do Brasil. E aí, vamos dar aqui um ênfase aqui, né, no Peru, né, no primeiro-ministro do Peru. Premier do Peru defende debater a pena de morte para abusadores. Cara, isso é o que falta, né, no Brasil. Gente que realmente tem um discurso sério. E aí a esquerda sempre é contrária a esse tipo de coisa, né? O primeiro-ministro do Peru, Gustavo Adrianzen, afirmou nessa quarta-feira que considera responsável que a presidente do país, Dina Boluarte, tenha aberto o debate sobre pena de morte para abusadores de menores, por acreditar que seria necessário analisar a aplicação dessa pena para os crimes. Eu apoio 100%, tá? O Brasil teve uma vantagem, né? De que foi aprovado agora, né, o cadastro de abusadores, né, de pedó, também, né, agora foi aprovada a castração química desses abusadores. Mas eu acho pouco. Eu acho que o caminho correto aí é o mesmo caminho que o Peru está querendo percorrer. E aí, no mesmo dia, né, sai uma matéria, eu já comentei sobre o caso do deputado do PL que teve aí está suspeito, né, teve seus secretários presos por causa de abuso. Agora eu estou falando de um outro caso, né, da esquerda. Vereador do PCdoB, é matéria de hoje, tá? Dessa sexta-feira 13 aí, né? Vereador do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, é preso por abuso de uma adolescente de 14 anos. O político passou por audiência de custódia e continua preso. Ivan Martins Colares, vereador de Peruíbe, município no litoral do estado de São Paulo, pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, de 38 anos, foi preso sob acusação de abuso de vulnerável, né? A polícia o capturou na terça-feira em sua residência no bairro Balneário Samburá. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária. Colares era considerado procurado pela justiça. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima tem 14 anos. O gênero não foi divulgado, porque o processo tramita sob segredo de justiça. O vereador foi levado para a delegacia da cidade. O caso foi registrado no local. Colares participou de uma audiência de custódia na quarta-feira. A decisão judicial manteve o político detido, né? Então, são nesses casos para pessoas que realmente, se comprovado, né, ele tem o benefício da dúvida, a presunção de inocência, não vamos ser hipócritas aqui também, né? Mas uma vez constatado, uma vez pego em flagrante, uma vez tendo provas robustas e a condenação transitada em julgado com o devido processo legal. Cara, não compensa a sociedade ficar bancando um indivíduo assim, né? Então, é tenso. Ah, mas Sandro, vai acontecer de inocentes pagarem. Sim, sim. Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa, tá? Por mais que seja triste a gente encarar essa realidade. Hoje, um vagabundo desses que comete esse crime, ele faz isso 4, 5, 6, 10 vezes. Então, um criminoso desse deixa 10 vítimas, né? E não vão ter a mínima condição de se defender, né? Nem devido processo legal eles têm. Pode acontecer casos, né, em que o Estado deverá indenizar, o Estado terá atuado e o Estado errou. É fato que pode acontecer. Mas quantas pessoas não serão salvas pelo simples temor de ir parar numa cadeira elétrica, né? Eu defendo sim, tá? Defendo sim. Vamos lá, reação do Supremo Tribunal Federal. Matéria do Correio Brasiliense. PEC para punir ministros do STF por violar a imunidade parlamentar começa a tramitar. E aí, o Partido Novo publicou aqui, né, o Congresso, né, começa a reagir. A PEC para punir magistrados que violarem a imunidade parlamentar atingiu um número mínimo de assinaturas. Foi rápido, viu? Foi recorde. Para tramitar em tempo recorde.
O texto, numerado como PEC 48, prevê até a perda do cargo para ministro do STF sem pagamento de salário e com a proibição de exercer cargo público por até 5 anos. A apresentação do projeto é uma resposta do Congresso às intromissões do Supremo no Legislativo, como o recente indiciamento pela Polícia Federal do deputado Marcel Van Hatten. Coautor da proposta, por falas proferidas na tribuna, a PEC busca tornar ainda mais explícito no texto constitucional um entendimento já consolidado na jurisprudência. É preciso dar um basta nos abusos de autoridade. E realmente, né, esse projeto foi apresentado pelo Bibo Nunes, que é do PL, e o projeto é bom, tá? A imunidade parlamentar, ela tem que ser feita, tá? Um deputado não pode ter medo do que ele fala na tribuna. Pode falar atrocidades, sim, né? Mas ele está representando pessoas, né? E aí eu me calo da esfera patrimonial. Ah, eu falei algo que ofendeu fulano ou ciclano, beleza. Então, indenização por dano moral, eu até me calo, tá? Por exemplo, chamou fulano de bandido. Agora, crimes, penal, calúnia, injúria, difamação, essas, né, não faz sentido, tá? Vamos lá. Polícia Federal indicia mais 3 militares sobre inquérito sobre trama golpista. Matéria do Mais Goiás. A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira mais 3 militares por suspeita de envolvimento com a trama de 2022, né? O suposto golpe, né? Que visava impedir a posse do presidente Lula. São eles o tenente da reserva Aparecido Andrade Portela, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. A Folha não conseguiu até o momento identificar a defesa dos 3 novos indiciados, né? Ou seja, há aqui uma escalada por parte do governo, né, da Polícia Federal, para cima desses militares. É nítido e evidente hoje, né, não é segredo para ninguém, que há uma verdadeira guerra, né, por parte do governo Lula em relação, né, que atinge aí os militares. Há uma animosidade muito grande em relação ao governo Lula e os militares. E aí eles vão pegar muitos meio que para servir de bode expiatório, né? Vamos dizer, boi de piranha. Se vocês atentarem contra nós da esquerda aqui, do governo, esse é o futuro de vocês, né? Matéria da Globo, tá? Do G1. Governo diz ao STF não ter condições técnicas de impedir o uso da Bolsa Família em bets, tá? E aí vão aproveitar isso aqui para aprovar o Drex, né? Que com o Drex eles vão ter toda a condição de controlar todo o seu dinheiro, tudo que você faz. Sites de aposta. A Advocacia Geral da União afirmou em recurso ao Supremo Tribunal Federal que o governo enfrenta dificuldade para adotar medidas capazes de impedir o uso de recursos do Bolsa Família para pagar apostas esportivas online. Em novembro, o ministro Luiz Fux determinou que o governo criasse mecanismos para impedir que o dinheiro do programa social voltado às famílias de menor renda no país fosse desviado para atividades de risco como as bets virtuais. Bets é os jogos de azar, o jogo do tigrinho, aquelas porcarias que tem muito influenciador aí, muito jornalista aí que também divulga, né? A decisão foi confirmada em votação unânime pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda em novembro, mas agora a AGU pede que o tribunal esclareça alguns pontos da determinação. Ou seja, não tem como controlar. Cara, simples. Gastou dinheiro com bet, né? Faz uma busca para ver onde que o cartão está sendo gasto, né? Que o Bolsa Família seja gasto só por cartão de crédito, dê um cartão de crédito do Bolsa Família, onde essa pessoa poderá gastar em supermercado, farmácia e nada mais, tá? E aí a pessoa gastou com bebida alcoólica, perde o Bolsa Família. Gastou com bets, perde o Bolsa Família. É simples, dá um cartão. Essas pessoas estão recebendo dinheiro do Estado, ou melhor, dinheiro nosso, dos nossos impostos pelo Estado, né, que está pagando de santinho aí para eles e está usando nosso dinheiro como compra de voto. Essa é a verdade. Entregou o cartão. Você pode comprar em supermercados, você pode comprar em farmácias, nada mais. Vai comprar em supermercado ou farmácia. Chegou lá, né, nas redes conveniadas. Chegou lá, fez a compra. Comprou bebida alcoólica, comprou porcaria, beleza, perde. Ah não, gastou com bets online, perde. É simples assim. Então falar que não tem condição é meio esquisito, tá? Meio esquisito. E aí vamos falar o seguinte, o Supremo Tribunal Federal está votando agora, né, a regulação das redes sociais, algo assim, imoral,
na minha visão, porque não é competência do Supremo Tribunal Federal, é competência do Congresso Nacional. Só que entra um desespero muito grande. O que o governo Lula está fazendo? Está fazendo licitação para gastar milhões agora com redes sociais de influenciadores. Olha que incoerente, né? Por um lado, vão regulamentar para todo aquele influenciador que for de direita, que fizer críticas ao governo, vai pagar caro. Vai pagar caro por isso. E as próprias redes sociais provavelmente vão excluir essas pessoas, né? Então, assim, eu já falo para vocês, não sei como é que vai ficar os canais de direita, se eu vou permanecer com o canal aqui muito tempo, porque pode ser que venha retaliação, né, e o próprio sistema derrube a gente. Mas em contrapartida, o governo Lula está fazendo licitação para contratar gente de esquerda, pago com o dinheiro dos nossos impostos, para falar bem do governo. Olha o desespero dessa turma, tá? Olha isso. A ideia no Palácio do Planalto é conseguir concluir nos próximos meses essa licitação, uma nova licitação para finalmente conseguir contratar empresas para fazer a comunicação digital no governo, para fazer esse enfrentamento à extrema-direita. Há uma percepção, um diagnóstico dentro do Palácio do Planalto que a extrema-direita está ainda mais forte ali nas redes sociais, está ganhando ainda mais o jogo nas redes sociais após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, e a análise é que o cenário tende a piorar para a esquerda. Então é imprescindível, na avaliação do Palácio do Planalto, ter essas empresas de comunicação digital para fazer esse enfrentamento. A leitura é que, com a estrutura atual, com os recursos atuais, é impossível fazer esse enfrentamento, conseguir fazer frente a esse poder da extrema-direita nas redes sociais. Nesse momento, essa nova licitação está em análise na consultoria jurídica da Secretaria de Comunicação Social. Eles estão vendo ali os termos dessa licitação e a ideia é concluí-la nos próximos meses. Lembrando que uma outra licitação também para contratar essas empresas, ela foi suspensa em julho, depois de uma decisão do Tribunal de Contas da União que viu suspeitas, indícios de irregularidade, e o assunto não foi para frente. Isso irrita demais o presidente Lula, ele já deixou isso claro, e muita gente entende que esse é um dos motivos pelos quais Lula está disposto a demitir o ministro Paulo Pimenta. Cada vez mais a percepção dentro do Palácio do Planalto é que o Sidônio Palmeiro, publicitário, marqueteiro de Lula, vai ocupar um espaço dentro do... Então, a ideia... Você viu o que é o projeto desses caras, né? Ou seja, vai injetar muito dinheiro, vai calar a direita e vai injetar muito dinheiro para levantar a pauta de esquerda. Cara, isso aí já é suficiente para impeachment, tá? Já é suficiente para impeachment. E aí o melhor comentário que eu tenho que trazer para vocês é da Raimunda, né? Da dona Raimunda Rodrigues. Então, é nós, as tia do Zap. Cara, se você tá aí, é a tia do Zap, né? Igual eles falam, compartilha mesmo. Eles querem destruir a gente. Eles querem acabar com a gente que tem independência. A gente que simplesmente fala, né? Realmente aquilo que a gente pensa, né? Sem conchave, sem se preocupar em ter que agradar o governo. Não, a gente fala o que a gente, né, que é patriota, que é defensor do nosso país, defende, tá certo? Vamos lá, outra matéria absurda aqui para vocês. Moraes nega pedido de Zambelli para visitar presas do 8 de janeiro. É insano, né? É o papel claro e evidente da própria Câmara dos Deputados, dos parlamentares, fiscalizar as ações do Executivo. Quem que cumpre a pena? É o Executivo, né? Então, é uma medida constitucional, é uma previsão constitucional. E aí, o que acontece? Infelizmente, vem, né, essa decisão absurda. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um pedido feito pela deputada Carla Zambelli para visitar mulheres presas pela participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Moraes alegou que o exercício do mandato por parlamentares nos seus respectivos cargos conferem direitos, dentre os quais está o de promover o interesse público perante quaisquer autoridades, que realizar diligências e fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, mas que, no caso, Zambelli é investigada em diversos inquéritos da Corte, né? O fato dela ser investigada não tira os poderes de parlamentar dela, né? Ela não foi deseleita. Ela tem todo o direito de continuar fazendo a investigação. E aí, pessoal, vocês lembram da Dama do Tráfico? Pois é, que ficou muito conhecida por visitar ali alguns ministérios do governo Lula. Pois é, o Supremo Tribunal Federal formou maioria e prisão da Dama do Tráfico se aproxima.
O Supremo Tribunal Federal, perdão, formou maioria contra o novo pedido de defesa de Luciane Barbosa Farias, conhecida como Dama do Tráfico amazonense, e de Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, uma das lideranças da facção criminosa. Apontada pelo Ministério Público como braço financeiro do Comando Vermelho, Luciane foi recebida por 2 vezes ao longo do ano passado, por autoridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Cara, dentro da segurança pública é para acabar, né? A pasta alegou na ocasião que a dama do tráfico estava como acompanhante nas reuniões, que era impossível o setor de inteligência detectar previamente a presença dela. Impossível o setor de inteligência detectar? Tá de sacanagem, né? A negativa do STF ocorre no âmbito do processo que condenou Luciane a 10 anos de prisão por associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Ela recorre em liberdade. Clemilson, por sua vez, foi condenada a 30 anos de reclusão. A defesa do casal acionou o STF após perder o prazo para recorrer do acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que condenou em outubro de 2023. No último dia 11 de novembro, a Suprema Corte havia recusado por unanimidade, o recurso apresentado pela defesa do casal. Então, provavelmente vai parar, atrás das grades aí. Isso aí é fato, né? Última matéria que eu trago para vocês para fechar o dia de hoje. Musk se torna a primeira pessoa a acumular uma fortuna de mais de 40 bilhões de dólares, né? Então, em reais, ele já tem aí seus trilhões, né? O cara é foda, hein? O polêmico fundador da SpaceX, né, e da Tesla, também proprietário do X, Elon Musk, é a primeira pessoa a acumular uma fortuna superior a 40 bilhões, 2,4 trilhões de reais, informou a agência Bloomberg. O preço das ações da Tesla subiram 65% desde o início do Donald Trump nos Estados Unidos. Esse salto ocorreu após a SpaceX e seus investidores concordarem em comprar 1,25 bilhão, ou seja, 7,54 bilhões em ações em uma transação que levou o valor da empresa espacial para cerca de 350 bilhões, 2,11 trilhões. A movimentação aumentará uma fortuna pessoal de Elon Musk em cerca de 50 bilhões, ou seja, 301 bilhões de reais, levantando-a para 440 bilhões de dólares. Cara, é mais dinheiro do que muito país. Caramba, né? É muita grana que um cara só tem, né? Enfim, né? Vê aí que o páreo pro STF não vai ser fácil, né? Porque ele vem com sangue nos olhos e com vontade de atuar contra o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Pessoal, obrigado, tá? Por quem acompanhou aí o nosso editorial. A gente volta amanhã de manhã, né? Então, obrigado por ter acompanhado essa sexta-feira 13 comigo durante todo o editorial. Amanhã a gente tá de volta, mais um bate-papo com vocês, tá bom? Abraço e até!